Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, é, que a gente vive em tempos difíceis, com certeza não é preciso nem estar batendo nessa tecla todo dia. Que as coisas às vezes complicam, também é verdade. Mas a palavra de Deus, ela traz uma instrução para nós. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Aí eu te pergunto, aquietar como? Enquanto o Senhor diz assim, aquieta, sabeis que eu sou Deus. Meus irmãos, é um conselho muito difícil. Mesmo vindo da parte de Deus, é um conselho muito difícil. Quem é capaz de aquietar quando as coisas só estão indo mal? Quem é capaz de aquietar enquanto nada do que você faz dá certo? Imagina você um time de futebol, falando de futebol porque é a nossa cultura. Imagina um time de futebol que está perdendo, faltando pouco tempo para acabar, e de repente o técnico chega, vai, ó, aquietai-vos, calma. É complicado, querido. Como aquietar quando se está desempregado e a família está passando necessidade? Ou quem sabe, lá igual no Rio Grande do Sul, aquela enchente que veio, né? Como aquietar diante de uma situação daquela em que você vê que você está perdendo tudo aquilo que durante tanto tempo na sua vida você batalhou para conseguir? Ou como foi o nosso caso, quando a gente recebeu a notícia que a nossa filha tinha leucemia. Como aquietar, querido, diante disso? Como você ter um coração em paz, tranquilo, diante de uma situação dessa? Mas o que o salmista ele diz aqui nesse versículo sobre o aquietar, não tem nada a ver com cruzar os braços e dormir descansadamente, enquanto as coisas, né, quem sabe, se desmoronam, caem. Não. O Salmo 46 é um salmo de confiança, né? Veja como a gente começou ele aqui. Ele disse assim: Deus é o nosso refúgio. Se Deus é o nosso refúgio, querido, e nós podemos nos refugiar debaixo das suas asas, né? Ela traz uma segurança, ela devia trazer uma segurança para nós. Porque nós sabemos que o Senhor, Deus é o Deus do Criador dos céus e da terra, Criador do universo, que Deus é o Criador dos homens, Ele sabe as suas debilidades, as suas necessidades, Ele sabe aonde, como diz o ditado aqui, aonde o nó aperta. Então a Bíblia ela traz muita reflexão em muitos versículos sobre isso, né? Aquietai, sabei que eu sou Deus. Deus ele nunca nos prometeu, querido, que nós não enfrentaríamos problemas de maneira alguma, né? Mas sua promessa é que em meio a essas tribulações ele estaria conosco. A sua promessa é que ele não nos abandonaria no meio dessas dificuldades, que ele seria o nosso refúgio e fortaleza. Então, quando ele diz aquietai-vos, ele traz assim, olha, eu estou convosco, não precisam ter medo, como no caso daquele barquinho em Genezaré, que o vento parecia que ia tombar e Jesus no barco e eles não confiam e eles ficam temerosos. E de repente Jesus levanta e aquieta tudo.
Então, queridos, essa aquietar é nesse sentido de eu e você saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas, que nós temos um Deus que ele ultrapassa todos os limites da natureza, da gravidade, né, do existente, da ciência existente, para nos trazer paz e tranquilidade. O Salmo 23, o pessoal ele lê assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a tradução diz: O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, é Deus que não nos falta, não é as coisas. É Deus que não nos falta, é Ele que está conosco, é Ele que nos carrega em seus braços. Então, querido, Deus está conosco. Esse é o motivo pelo qual nós devemos aquietar. Porque nós temos que crer que aquele que fez todas as coisas, ainda que tudo seja destruído, ele tem poder de refazer. Ele tem poder de consertar. Ele tem poder de trazer a vida. Ele tem poder de fazer as coisas que não são ser. Então, esse é o motivo que nós devemos aquietar. Sabe por quê? Porque quando nós corremos muito de um lado para outro, tentando resolver os problemas do nosso modo, do nosso jeito, né? Numa angústia, numa correria tremenda, não sobra tempo para a gente ver que Deus está conosco. A correria não deixa que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que a gente possa ver que Deus está conosco. Então, irmão, nós precisamos separar tempo para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Então, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos aprender, principalmente, a descansar em Deus. E quando ele diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele está nos dando uma carta branca dizendo, olha, eu estou contigo, não tem mais, né? Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, sou teu amigo.